Vê só se você reconhece essa história. Chega em dezembro, a gente olha para trás no ano e vê que o ano voou e a gente não conseguiu fazer muitas das coisas que a gente gostaria. E aí quando chega janeiro, a gente está cheio de planos, cheio de coisas que a gente quer fazer e cheio de vontade de fazer acontecer também. Só que conforme o tempo vai passando, as semanas, os meses, a gente vai abandonando de novo e aí quando chega em dezembro, a gente de novo está pensando como o tempo voou e a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente tinha pensado lá no começo do ano. Essa história parece comum, né? Ela acontece com você, acontece comigo, acontece com muitas pessoas, para não dizer quase todo mundo. E o motivo, um dos motivos, na verdade, é que a gente não sabe definir metas. Peraí, não precisa sair desse vídeo. Eu sei que metas parece um assunto bem chato, mas eu vou mostrar para você que não é. Mas antes eu quero falar de uma coisa muito interessante. Tem alguns estudos que apontam para o fato de que só 3%, mais ou menos, né? 3% das pessoas adultas definem metas claras e mantêm essas metas, né? E sabe quais são essas metas. E um outro ponto bem interessante é que só de você definir essas metas e escrever num papel, as chances de você conseguir atingir isso são cerca de 42% maiores. Olha só que coisa louca, só de você escrever essas metas, você já aumenta em quase 50% de chances de realizar esses objetivos. Então acho que vale a pena dar uma olhada nisso e pensar um pouquinho mais nas metas, né? E a razão para isso é que o fato de escrever essas metas já começa a torná-las real, já começa a deixar, a tirar da nossa cabeça e tornar um pouco mais palpável aquilo que a gente quer. Até que faz sentido, né? Então, vamos lá que eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro sobre o que não fazer quando definir metas e segundo sobre o que fazer para que você defina metas boas e metas que você consiga depois realizar no decorrer do seu ano. Para começar, meta tem que ser aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente tem vontade de fazer. Por isso que as pessoas muitas vezes relacionam meta com coisas chatas, é porque elas colocam coisas que na verdade elas não querem fazer. E aí aquelas metas viram tem que, sabe aquela coisa do eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que. Se você está pensando que você tem que fazer alguma coisa e isso te traz até um desconforto, então está na hora de rever essa meta, porque a ideia das metas são coisas que a gente quer realizar, coisas que a gente quer fazer, que vão fazer bem pra gente. Então se você, na hora de definir suas metas, se você pensa que uma meta te deixa desanimado, já para por aí, porque isso não é o foco, essa não é a ideia que você tem que tocar para frente ao definir uma meta. A segunda coisa que a gente não deve fazer quando definir metas é definir muitas metas. Quando a gente define muitas coisas para fazer, isso enche a nossa cabeça e a gente começa a perder o foco, a gente não sabe aquilo o que a gente quer fazer. Eu gosto sempre de dar o exemplo, é como se a gente tivesse muitas plantas para aguar e pouca água. Se a gente resolver aguar todas as plantas, o que vai acontecer é que todas elas vão morrer. Agora, se a gente para e concentra em poucas plantas, algumas poucas vão sobreviver. Então a ideia é isso, se você tem muitas metas, esse é um dos passos para você não cumprir nenhuma. Então tenta diminuir essa lista, vai só porque realmente é importante para você, que as chances vão ser muito maiores. O terceiro ponto são as metas de outras pessoas. Ou seja, tem muitas pessoas que elas, porque um amigo, ou porque o chefe, ou porque um familiar tem determinada meta, essa pessoa automaticamente acha que ela também precisa ter. E isso não é verdade. As metas, elas são coisas muito pessoais e elas têm que fazer sentido para você. Elas têm que ser alguma coisa que te motivem a conquistar um objetivo que é importante para você. Então, se uma pessoa próxima de você tem uma meta parecida com a sua, legal, mas é importante que você tenha definido essa meta porque ela faz sentido para você e não porque uma outra pessoa também tem essa meta. O quarto ponto que você tem que ficar atento são as metas recicladas. As metas recicladas são aquelas metas que, ano após ano, elas permanecem na sua lista e você não completa. Então você tem uma coisa lá que você quer fazer ou que você colocou como meta dado um determinado tempo ou no final do ano, se você define meta todos os anos, você vê que você não cumpriu. Aí você coloca de novo essa meta, passa aquele período, você vê de novo que você não cumpriu. Essas são as chamadas metas recicladas. Se você começa a perceber que tem uma meta que repetidamente aparece na sua lista e você não cumpre, então tem um alerta ali. Significa que das duas uma, ou essa meta não é de fato importante para você, esse objetivo não é importante, não te motiva, e aí
entra naquela questão de manter menos metas, né, menos pontos na sua lista, e aí pode fazer sentido então você tirar essa meta. Ou então você tem que ser sincero com você por que você não está evoluindo nesse seu objetivo, tá? Vamos lá, então vamos falar das coisas agora que fazem sentido, que você tem que fazer ou que vão te ajudar na hora de você definir as suas metas, tá? A primeira delas é, como eu já falei lá no começo, escrever as suas metas. Então, tira um tempo para você, 30, 40, 50 minutos, senta e escreve essas metas. O ato de escrever é extremamente importante, porque ele vai fazer com que você tire essas metas da sua cabeça, né? Muitas pessoas pensam, não, estão aqui na minha cabeça, eu não vou esquecer. Só que o problema é que, conforme os dias vão passando, a gente vai colocando muitas coisas na cabeça. E automaticamente essas metas vão ficando de lado porque coisas mais urgentes começam a aparecer. E aí a gente vai deixando de lado até que a gente esquece. Então é extremamente importante anotar, né? Pode ser num papel, pode ser no computador, aonde for melhor para você. E tem outro ponto também que é importante quando a gente anota, que é o fato da gente dar mais vida para essa meta, né? O ato de anotar, ele exige que a gente descreva melhor, que a gente dê mais características para essa meta. Quando a gente não escreve, essa meta fica muito na nossa cabeça e às vezes a gente não tem uma noção, a gente não tem uma visão mais clara do que é aquilo realmente. Então escrever faz com que a gente deixe a meta menos abstrata. Outra coisa que é extremamente importante na hora de definir metas. As metas elas têm que te animar, elas têm que te empolgar. É aquilo que eu falei no começo. Meta não tem que ser uma coisa, eu tenho que fazer isso. Meta tem que ser uma coisa, eu quero fazer isso. São coisas que você entende que se você atingir, vão deixar a sua vida melhor, vão te fazer mais feliz, vão te fazer um passo à frente naquilo que é importante para você. Então na hora de pensar nas suas metas, pense naquelas coisas que realmente são importantes para você e que vão, de alguma forma, te trazer benefícios, tá? A ideia é que as metas te assustem um pouco e te animem, te empolguem muito. Agora eu vou falar de 3 pontos importantes que as pessoas que entendem mais das metas, tem até um modelo chamado SMART que usa um pouco esse conceito, e eu vou falar de 3 desses conceitos, né? O SMART tem outros 2 pontos, mas eu vou falar dos 3 que são mais importantes aqui e não é nada complicado. O primeiro delas é que a meta tem que ser específica. O que significa a meta ser específica? Significa que no final do tempo, vamos dizer que você vai definir suas metas para um ano. No final desse ano, essa meta ela tem que ser clara o suficiente para uma pessoa qualquer, uma pessoa externa que mal te conhece, seja capaz de olhar a descrição dessa meta e dizer se você conseguiu ou não. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma meta que é, eu quero ler mais. Muitas pessoas têm essa meta porque se entendem que a leitura é extremamente importante para elas crescerem, não só como profissionais, mas como pessoas também. E aí elas colocam uma meta, ler mais. Mas só que, será que uma pessoa de fora, se ela olhar essa meta, ler mais, ela vai saber se você realizou ou não aquilo? Provavelmente não, né? Porque para algumas pessoas ler mais significa uma coisa, para outra pessoa significa outra coisa. Então tenta ser mais específico. Como que você pode ser específico? Eu quero ler 6 livros no ano. Vou ler, 2 livros, ou melhor, um livro a cada 2 meses. Essa é uma ideia. Aí uma pessoa de fora, ela vai saber se você conseguiu ou não atingir aquela meta, baseado no número de livros que você leu naquele ano. Legal? Outro ponto que tem um pouco a ver com essa questão do específico são metas mensuráveis. Ou seja, tenta colocar de uma forma que você consegue medir essa meta e você consegue entender ao longo do período qual que é a porcentagem que você já realizou daquela sua meta. De novo, no exemplo do livro, se você coloca 6 livros no ano, você sabe que mais ou menos no meio do ano, você tem que ter lido 3 livros. E aí você consegue entender se você está à frente da sua meta e vai conseguir fazer até mais do que você tinha pensado, ou se você está atrás e precisa correr para conseguir chegar no fim do período e terminar essa sua meta, tá? O último ponto desses 3 que eu falei é que a meta tem que ser temporal. O que são metas temporais? Elas têm que definir um tempo ou um prazo final. A gente não pode deixar muito aberto, porque senão a gente deixa para trás, a gente acaba esquecendo daquela meta e sempre deixa para amanhã. Então é importante que você sempre defina, independente do que você queira atingir, você sempre defina um prazo final. Eu quero fazer X coisas até tal data. Tá? E aqui eu estou falando de metas, não precisam necessariamente ser metas profissionais, podem ser metas pessoais. Por exemplo, eu quero
Vamos supor que uma das coisas importantes para você é passar mais tempo com os seus amigos. Então você pode colocar como meta, eu quero uma vez por semana sair com os meus amigos. Aí você já definiu. Ela é mensurável, ou seja, uma vez por semana, e você até colocou uma data, ou você colocou uma data, né, de semana ali, então uma vez por semana eu quero fazer, ou você pode colocar num período, né? Por mês eu quero sair 3 vezes, até o último dia do mês eu quero ter saído 3 vezes com os meus amigos. Então você sabe que mais ou menos ali, a cada 10 dias, você tem que encaixar alguma atividade com seus amigos para que você consiga atingir aquela meta no final. Bom, e o último ponto que eu quero falar é extremamente importante, que é você definir um plano de ação para suas metas. Então, você seguiu esses passos que eu falei, você evitou as coisas que eu falei para você evitar e fez aquelas que eu falei que vão te ajudar na definição de metas. Vamos supor que você chegou com uma lista ali de 6, 7, 8 metas. Qual que é a ideia agora? A ideia é que você percorra cada uma delas e você defina um plano. Podem ser 3 passos que você tem que fazer para que você consiga atingir aquela meta. Tenta definir 3 passos. E aí, vamos supor que você, depois de definir esses 3 passos, você ainda acha que cada um desses passos está muito grande. Você vai lá e pode definir de novo, cada um desses passos você quebra em 3 de novo. A ideia é que a gente quebre uma meta grande em coisas pequenas, em passos pequenos, para que fique mais fácil para você entender o que você precisa fazer agora. Então uma meta grande, ela passa a se tornar uma meta pequena para você olhar e para você se programar e realizar, tá? Bom, dadas essas dicas, eu quero reforçar um último ponto, que é o seguinte: metas são feitas para a gente se lembrar daquilo que importa para a gente. Então, lembre-se disso na hora de pensar nas suas metas, pense em coisas que realmente te motivem, em coisas que realmente vão trazer mais qualidade para a sua vida, e se algo não vai trazer essa qualidade, ou se é uma pressão que você está sentindo, então é hora de rever se essa meta realmente faz sentido para você, tá? Eu espero que você consiga definir e realizar suas metas nesse próximo ano de 2019. E se você tiver vontade, compartilhe aqui comigo um pouquinho das suas metas, que eu vou ficar muito feliz de saber. Legal? Um grande abraço e até a próxima!